Olá, querido amigo, que bom estarmos aqui mais uma vez, juntos, para abrir a Palavra de Deus e ouvir o que Ele tem a nos falar. Você que está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo também, clique aqui embaixo em se inscrever, faça parte do nosso canal, acompanhe as meditações, deixe seu like, vamos juntos crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Neste momento, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, que é onde iremos ler alguns textos hoje, e tirarmos algumas lições importantes para a nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Jó, o capítulo 3, o verso 3, é o primeiro versículo, que diz assim: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Verso 11, por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Capítulo 6, verso do 8 ao 10. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação. Capítulo 7, o verso do 13 ao 15. Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos, e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. Queridos, aqui vemos palavras de alguém que está angustiado, de alguém que está sofrendo muito, de alguém que passou por momentos difíceis na vida. E esse alguém era Jó. E Jó era um servo fiel a Deus. Quando lemos ali no capítulo 1, o verso a partir do 1, vai nos falar que Jó era um servo fiel de Deus, era reto, temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal. E mesmo assim, ele passou por todas essas tribulações. Ali nos vai relatar o seguinte: Jó perdeu todos os seus bens, todas as suas posses. Em uma calamidade que aconteceu, ele perdeu todos os seus filhos. A sua esposa, diante de todas essas tribulações pela qual Jó estava passando, o desanimava e dizia: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Os amigos de Jó criticavam ele e o repreendiam, achando que se ele estava passando por tudo isso, é porque tinha pecado ou feito algo de errado contra Deus. E Jó se lamentava, Jó se questionava, porque ele sabia da sua consciência, ele era reto. E ainda assim, queridos, ele passou por todos esses sofrimentos. Além de todas essas perdas, além de todas essas críticas, a Bíblia diz que ele foi ferido de tumores malignos, do pé ao alto da cabeça. E isso trazia muita dor e angústia a Jó. Imagine só. E hoje eu posso estar falando com alguém que está aí do outro lado, que esteja na mesma situação. Você está sofrendo tanto com enfermidades físicas, enfermidades psicológicas, talvez uma doença que você tem orado e não tem recebido a cura, talvez uma depressão que está te angustiando, tirando a tua paz, e há muito tempo você não sabe mais o que é viver. Talvez crises de ansiedade que te tira o sono, não te deixa mais dormir à noite. Talvez eu estou falando com alguém que está enfrentando problemas no casamento e que não vê mais solução. Talvez eu estou falando com um pai, com uma mãe que não sabe mais o que fazer com o filho. Talvez eu estou falando com alguém que não tem mais esperança. Jó também, queridos, passou por isso. Olha o que diz aqui no capítulo 6, o verso 13. Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Jó, olhando com os seus olhos humanos, ele achou que tudo estava perdido. Para ele não tinha mais jeito. Quase todos nós, quando estamos passando por uma tribulação, por momentos de angústia, por uma depressão, a gente olha para um lado, para o outro e não vemos solução. E a gente acha que tudo se acabou, não tem mais jeito. Jó também chegou a pensar desse jeito, queridos.
Jó não entendia o porquê que ele estava passando por todo esse sofrimento, embora ele fosse fiel. Só que tem algo que nós precisamos aprender com Jó. Mesmo diante do sofrimento, Jó adorou a Deus, ele permaneceu fiel a Deus. Olha o que diz aqui no capítulo 19 de Jó. Capítulo 19 de Jó, o verso 25 e o 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Mesmo diante da dor, da angústia, do sofrimento, de todas as perdas que Jó estava passando, mas ele tinha certeza que Deus estava no controle de tudo. O seu Redentor vive, o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu verei, em minha carne, eu verei a Deus, eu com os meus olhos mesmos o verei. Queridos, mesmo que Jó chegasse a morrer com tanta angústia, com tanta dor, ele se manteria fiel ao seu Deus, na certeza de que Deus faria justiça, que Deus se manifestaria sobre a terra e que ele seria restaurado. Ainda que ele morresse, mas ele ressuscitaria e veria a Deus. Essa também, queridos, é a nossa esperança. Eu não sei qual o sofrimento que você tem enfrentado. Eu não sei quais as tribulações que você tem enfrentado, quais as perdas que você tem enfrentado, quais as enfermidades que têm te afligido. Mas uma coisa eu sei: o teu Redentor vive. O nosso Deus, ele está no controle de tudo. Ele não é indiferente com a tua dor, ele sabe. Tudo isso que você tem passado é só uma provação, é só uma fase. Mas assim como Jó, você vai ser aprovado, você vai ser restaurado por Deus e você vai receber tudo o que você perdeu. Por todo esse sofrimento que você está passando agora, você será recompensado, porque o nosso Deus é fiel. Ele jamais esquece o filho seu. Que possamos buscar a Deus, confiar em Deus, na certeza de que Ele está conosco e no momento certo Ele se levantará para nos dar a vitória. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.